Eu sou Juarez Stradioto, eu faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Juarez Stradioto, ele que foi um dos primeiros ou o primeiro? Eu fui aqui o terceiro veterinário. Terceiro médico veterinário aqui de Água Doce. Juarez, seja bem-vindo ao portal Minha Água Doce. Obrigado, é um prazer estar aqui para prestar alguns depoimentos aí contigo. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. O primeiro eu não conheci ele. E o segundo foi o Dr. Vitor Detoni, que foi trabalhar em Joaçaba. E eu, através do concurso público, passei e, na época, em terceiro lugar, escolhi a opção morar em Água Doce. Então eu escolhi como opção Água Doce, que sabia que era uma cidade pequena, né? Naquela época, todos os acessos aqui à Água Doce era a estrada de chão, não tinha acesso asfáltico, né? Não conhecia Água Doce na época, nunca tinha ouvido falar, mas eu sabia que era uma cidade pequena, claro, mas me surpreendi com a extensão territorial de Água Doce, né? Então eu sabia naquele momento, que eu ia ter muito trabalho aqui, porque exige muito do veterinário, né? Mas cheguei aqui em Água Doce, fui morar aqui na rua 15 de novembro, e do lado tinha uma padaria, que é do seu Valdomiro Massarolo, que no fim acabou sendo meu sogro, né? E foi um prazer e uma sorte me morar em Água Doce. Uma cidade que bem receptiva, né? Aqui tem a região de colônia italiana, alemã, e na região de campo, né? Bastante portugueses. Então nós fizemos um trabalho aqui extenso, né? O objetivo nosso inicial do trabalho é a defesa sanitária animal. Então fizemos campanhas de combate à febre aftosa, de erradicação da brucelose, tuberculose, né? Anemia infecciosa equina. Mas além desse serviço do Estado, a gente prestava um serviço de atendimento clínico a pequenos animais e tudo quanto é tipo de animal, porque a Água Doce só tinha eu de veterinário. Então eu fazia clínica em pequenos animais, em médios e grandes animais, né? Fazia clínica e cirurgias, né? Mas o nosso trabalho da Cidasc, enfim, nós participamos da primeira feira de Água Doce, né? Examinando todos os animais, fazendo aquele trabalho sanitário, né? Era a Feira do Terneiro? Feira do Terneiro de Água Doce, exatamente, foi a primeira. Eu participei daquela. Que era lá onde hoje é a garagem de máquinas da prefeitura, perto da Casan? Exatamente, era o terreno dos Macanhã, né? Estes são registros do arquivo pessoal de Juarez. Ele participando da primeira Feira do Terneiro, a primeira feira do Sindicato Rural de Água Doce em 1978, como médico veterinário. Essas já são imagens do Sindicato Rural de Água Doce, que promoveu o evento que acontecia nas proximidades de onde é a garagem da prefeitura hoje. Mais tarde, as feiras foram transferidas para um novo parque. E também, uma das coisas, eu fui pioneiro aqui, eu comecei com inseminação artificial. Eu mesmo fazendo inseminação artificial aqui na região de Colônia, que a região de Colônia basicamente era a bovinocultura de leite, né, e suinocultura. E na área, digamos, da agricultura, tinha muita plantação de fumo, que é uma coisa que chamou a atenção, que eu praticamente não conhecia plantação de fumo naquela época. E a Água Doce era muito forte no fumo e milho, claro, que sempre foi um dos
principais produções aqui do município. Então, eu basicamente atendi aqui a região colonial e a região de campo, e a maioria, 90% do pessoal do campo, morava fora, ainda hoje a maioria mora fora do município de Água Doce. Mas é uma grande extensão na região de campo, então a pecuária de corte, naquela época, praticamente campo nativo. Hoje mudou bastante, como o pessoal sabe, a agricultura avançou bastante naquela região. Na região de campo, então, prevalecia o gado de corte, né? E nós fazíamos campanhas de vacinações, nós ia atrás todos os produtores para cobrar essas vacinações para nós erradicar a doença. E, infelizmente, foi erradicada a febre aftosa no ano 2000, né? Além de... Teve muitos casos aqui em Água Doce? Em Água Doce teve em 2 propriedades que teve, mas ela não se alastrou. Nós isolamos essas propriedades, né, as propriedades vizinhas, colocamos barreira sanitária, desinfecção, eliminação dos animais com problemas, né, e ficou restrito em 2 propriedades e foi debelado, né, a situação. Além disso, nós fazíamos os exames para o pessoal de rodeio, né, em equinos, exame de anemia infecciosa equina, né, para evitar a propagação dessas doenças. Então, são doenças que transmitem. O objetivo do nosso trabalho é preservar o rebanho, seja equino, bovino, suíno, do produtor catarinense, né, e nós conseguimos fazer esse trabalho perfeitamente, né. Além disso, nós fazíamos trabalho de campanha anual de vacinação de cães contra a raiva canina. Fizemos muitos e muitos anos, depois que foi eliminada a doença, a raiva, em caninos, praticamente em Santa Catarina, então não foi feito mais trabalho nesse sentido, né? Não tem porquê se fazer se não existe mais a doença, né? Mas então, isso na área do veterinário foi esse tipo de trabalho. Além disso, né, a gente no município não ficou só restrito ao trabalho profissional, nós fizemos trabalhos também comunitário no município de Água Doce. Fui fundador aqui do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Água Doce. Fizemos várias obras no município, aqui o principal, aqui dentro de Água Doce, foi o ginásio de esporte lá da Escola Básica Ludo Clebar Bechon, né? Além de gabinete odontológico, ampliação do hospital, melhoria do hospital, recursos para direcionar, recursos naquela época vindo do Banco do Brasil, né? Fizemos no interior também esse mesmo trabalho, no Conselho Comunitário de Água Doce. Fizemos vários quadra de esporte no interior, né? Fizemos clubes, foi renovado, por exemplo, Nova Concórdia, foi feito um clube novo lá, Paio do Fundo, né? Linho Linda, outras reformas, então canchas de bochas, todos aquilo que realmente a comunidade necessitava na época. O que seria essa associação aí? Essa associação é um conselho, exatamente um conselho formado por lideranças do município, né? E com o objetivo o quê? Fazer reuniões nas comunidades, ver quais são as necessidades da comunidade e ir atrás de recursos para suprir essas necessidades, sendo tanto no interior como na cidade. Que eu até imagino que esteja atuando ainda esse conselho. Se não está, é uma perda para o município, porque o que é? A comunidade trabalhando, vê os problemas e levando aos órgãos competentes, aos vereadores, aos prefeitos, para solucionar os problemas do município, né? Uhum. Antigamente, Juarez, tinha bastante médicos veterinários que não eram formados, né? Atuavam os práticos, né? Quando chegou aqui ainda tinha muito ou não? Olha, aqui eu não conhecia o teu avô, que eu sabia que eu tinha conhecimento. Meu avô também era. Ele era prático, entende? Eu não conhecia ele, mas tinha, claro que tinha. Seu Cecílio Fantin. Rui Eberlin. Ele fazia até trabalhos veterinários, entende? E a gente, né, como a gente era sozinho, você não dava conta, a gente não questionava isso aí, né? Cada um acha um meio que mais prático. Realmente só tinha eu de veterinário, então você não vencia fazer todos os trabalhos. Primeira prioridade nossa é fazer o trabalho do Estado, que é a defesa sanitária dos animais, né? Antigamente não possuíam médicos veterinários formados em Água Doce. Meu avô, Cecílio Fantin, foi um prático veterinário, na Cafasc, que veio antes da Cidasc. Neste registro, Cecílio Celeste Fantin e sua turma no curso de prático veterinário do Rio Grande do Sul. Já este é Rui Eberli, outro prático veterinário que atuava em Água Doce. Eu fui também presidente do hospital por 4 anos, né? E
isso aí me honra, porque é a colaboração que a gente pôde fazer pelo município, né? Fizemos na época a reforma do hospital, era parede de madeira, nós colocamos a parede de madeira dupla, tinha às vezes até ninho de rato no meio daquelas madeiras lá, e nós fizemos as paredes de material, forramos todo o clube, colocamos aquele motor para suprir energia, com falta de energia, né? Um gerador de energia, foi um trabalho que nós fizemos lá também. Então, com isso, a gente procurou fazer um trabalho para que a Água Doce se desenvolvesse melhor. Tu veio da onde? Pois é, eu sou natural de Lages, ainda tenho minha mãe, né, que mora lá, viva, ainda tenho 2 irmãos lá. E eu fiz a faculdade veterinária da primeira turma de veterinária de Lages. E fui trabalhar inicialmente, inclusive, no Paraná. Trabalhei um tempo na Sadia, aí apareceu o concurso público no estado, né? E tinha 7 vagas para trabalhar. Eu quis trabalhar aqui para o oeste, que era a região, achava que era a região melhor para atividade veterinária, né? E acabei escolhendo Água Doce, porque eu queria uma cidade tranquila, pacata. E realmente foi um povo muito receptivo aqui, né? A gente tem que elogiar nesse sentido, e continua sendo. Água Doce é um exemplo para a região. Construiu a família aqui? Exatamente. Então eu cheguei aqui, eu casei com a filha do seu Valdomiro Massarolo, que tinha padaria ali, né? Qual o nome dela? A padaria Massarolo, né? Não, da esposa. A esposa, a Márcia, né? Mas antes eu parava no começo, antes que eu era solteiro, aqui, parei no Vidal Pazini, que tinha um restaurante ali, e o dormitório na esquina da praça, que era do seu Cachoeira, né? Então parava nesse lugar ali. Então conheci a Márcia aqui, casei, tive 3 filhos muito queridos, né? O Joatan em 81, a Gene em 83 e o Marcelo em 87, né? E aqui constituiu a família. Esta é a família do lagiano que, por opção, se tornou cidadão aguadocense. Entrei aqui também no ramo da maçã. Na época, em 78, foi criado o núcleo de fruticultura, e eu, junto com o Edson e o Bidinho, nós compramos uma área, adquirimos uma área lá, e hoje trabalhamos praticamente... É interior de Água Doce. Interior de Água Doce. Uma maçã. Aqui, o meu pomar fica aqui em Ercilópolis, né? Em que ano que tu chegou em Água Doce? Pois é, eu cheguei aqui em Água Doce, eu cheguei aqui em julho de 77. Até, na verdade, é para vir na segunda-feira, dia 25 de julho, que era o aniversário do município, eu tive que ficar em Joaçaba, pusei no hotel lá, e vim dia 26 de julho, eu vim aqui em Água Doce, conheci as propriedades aqui, me apresentaram para o prefeito, que era o senhor Nilson Ferretti, o senhor Alvino Reitz era o vice-prefeito na época, né? E... Como que era Água Doce naquela época? Pois é, Água Doce, claro, uma cidade pequena, praticamente não tinha acesso ao asfalto, poucos calçamentos, né? Mas a cidade é receptiva, então o desenvolvimento ele demora muito a acontecer, né? E como em todos os outros municípios, mas Água Doce acabou crescendo, se desenvolvendo. Nós temos problemas aqui de falta de indústria para absorver às vezes a mão de obra, né? E mesmo para que haja um crescimento maior do município. Mas faz parte, né? E a coisa se toca com o que se tem e o que se pode fazer. Tá, mas e como que era Água Doce na questão de estrutura aqui na cidade? O que tu lembra de quando você chegou? Como que era? Comércio, igreja, o que tinha aqui naquela época? Aqui em Água Doce, claro, a estrutura comercial era geral, de uma geral, era precária, né? Nós tínhamos um hospital, mas tinha um hospital grande que atendia, o doutor Ernesto era o único médico da época, né? Mas não tinha corpo de bombeiro, a rodoviária aqui na praça, na bar do seu Faquim, né? Que atendia ali. Você dependia muito de fora, o comércio era, né, qualquer coisa, era Joaçaba, né? Que é o polo aqui da região, e continua, em boa parte, sendo ainda, né? Mas eu não tive problema nessa questão. O maior problema que a gente vê, e continua até hoje, realmente é os filhos da gente, como eles se empregar aqui, realmente eles têm que estudar fora, têm que trabalhar fora, porque aqui não tem essa oportunidade, né?
Então, essas são as deficiências que a gente achava e até, em certa parte, diminuiu, mas continua ainda hoje. A Câmara de Vereadores homenageou, né, o senhor que foi aposentado, né, na Cidasc, 32 anos, é isso? Certo. 32 anos, o Eudes, o Edson e a Josete. No caso, os três eram colegas teus, mas eram da IPAGRE, no caso. Exato. Porque é o seguinte, os funcionários da Secretaria da Agricultura tinha a região, a Cidasc, no caso, que atendia a área da pecuária, né, na área de prestação, não prestação de serviço, né, e no caso da IPAGRE, que era assistência rural, né. Então, quando chegamos aqui, nós tínhamos então a Cidasc, que fazia parte da Cidasc, né? E no caso da IPAGRE tinha o Eudes, o Edson, o Valmor Boom, Dr. Valmor Boom, e que fazia parte desse conjunto aí. E nós tivemos o prazer de ser agraciados, né, como cidadão em Água Doce. Isso me lisonjeia muito. É um prazer porque, afinal de contas, eu vim aqui com 24 anos e já estou há 46 anos em Água Doce. Fez exatamente no mês de julho, hoje é 26 de julho. Então, realmente me considero um cidadão de Água Doce. Meus filhos são tudo água-docense, com orgulho, né? E todos vieram de fora, né? A Josete veio de fora, o Eudes, o Edson. Todos vieram de fora, exatamente. Eles também prestaram concurso no Estado e acabando por uma maneira ou outra, vindo aqui trabalhar em Água Doce. Em outubro de 2021, 4 personagens que deixaram suas cidades natais e em Água Doce construíram suas famílias. Por iniciativa da bancada do PP, a Câmara de Vereadores de Água Doce deu o título de cidadão aguadocense a Juarez Stradioto, de 32 anos de Cidasc, ao Eudes, ao Edson e também a Josete da IPAGRE, todos aposentados. Para nós fazer inseminação artificial. Como não tinha ninguém que fazia inseminação artificial, digo, não, é fácil, vou fazer. Em 1981, fevereiro de 1981, fiz na casa do senhor Afonso Schumann, na linha unida, a primeira inseminação. Essa mesma coisa que eu fiz, não me esqueci nunca. Afinado já. Né? Então a gente não tinha hora, não tinha dia, não tinha sábado, domingo, nós trabalhava direto. Então a gente deu o que pôde pra gente. Quantas vezes eu namorando com a minha futura mulher na época, e de repente, tem uma clínica, tem inseminação para fazer. Digo, vamos lá. Então tu também foi vereador, né? Ah, sim, eu exerci por 3 mandatos aqui, a vereança, né? E fui presidente da Câmara também 2 vezes e também procurei fazer o melhor para o município. Quando Juarez chegou a Água Doce, a Cidasc funcionava nesse prédio branco da família de Benjamin Lucian. Já no lado direito, da 15 de novembro, era onde funcionava a IPAGRE e hoje é uma padaria. Chegamos ao 12º episódio da nossa série documental e vem muito mais por aí. Contribua com esse projeto. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce e região.